Quando a gente reconhece que falta, a gente precisa sentar com pessoas mais maduras, que têm competências em áreas que a gente não tem, e aprender, ouvir e aprender. E eu sempre fui um cara muito ensinável por conta da minha trajetória. Então, cara, eu aprendo com quem for, entendeu? Eu entendo que toda pessoa tem alguma coisa para te ensinar. As pessoas, elas se conectam com a marca num primeiro momento buscando um modelo de negócio, mas o que faz ela comprar a marca é o relacionamento que ela desenvolve com o dono, cara. Porque aí é ali que tu começa a identificar valores, uma série de outras coisas que foge do DRE, do ROI, entendeu? Eu acho que essa é uma coisa que o empresário às vezes demora para entender, que é, cara, minha competência foi boa e válida até aqui, mas daqui para frente eu não sei jogar o jogo. E às vezes a gente fica dando cabeçada ali, tentando ir pela força do braço. Por quê? Porque a gente veio até aqui pela força do braço, né? E naquele momento a gente reconheceu, olha, acho que a gente foi assertivo até aqui, mas daqui para frente o jogo é outro. Sejam muito bem-vindos, esse é mais um Você Vem Sempre Aqui. Hoje eu tô com um convidado super especial, o cara trouxe um friozinho pra nossa região aqui, cara. O cara é um gentleman, né? O cara é nosso famoso muso. Tô muito feliz pela presença desse convidado. Eu tenho a honra de poder participar com ele de uma mentoria em que a gente sempre fala, a Brain Mentoria, né, cara, que liga as pessoas, né? E, obviamente, que hoje nós vamos descobrir o universo do empreendedorismo, o universo de franquias e tudo mais. Ele que é um empreendedor nato, o cara que vai contar pra mim essa história, vai contar pra nós essa história, né? O cara é CEO da franquia Tudo em Grãos, que já está aí espalhando por todo o Brasil. Ele que tem pilares que eu gosto muito e que eu me assemelho muito nesses pilares, que é fé, família e prosperidade. O cara que está sempre em movimento, palestrante, o cara é um pai querido, um esposo querido. Cara, seja muito bem-vindo. Alex Xavier, o meu convidado de hoje. Cara, o palco é seu. E uma pergunta pra gente começar, que eu gosto sempre de fazer. Você vem sempre aqui? Não venho, mas quero vir. Quero vir, né? A boa. primeira, que seja a primeira de muitas. Cara, obrigado pela gentileza, cara, né? De poder me receber, encaixar na agenda pra gente poder vir aqui bater esse papo. Obrigado mesmo de coração. Que isso, cara. Né? Obrigado por estar com a gente ontem no evento lá de noite também. É carinhoso, assim, quando a gente chega numa cidade de fora, que a gente tem pouco relacionamento e as poucas pessoas que estão lá te prestigiam, né, e tratam você com esse carinho. Então, obrigado de coração, foi Que especial. isso, Alex, que isso. Né? Você E é um... tá aqui podendo bater esse papo também é muito bom, cara. Você Fico é um feliz. cara, assim, que é muito fácil de conversar com você. Você é um cara muito humano, dá pra perceber, assim, em segundos. Eu apresentei alguns amigos de Londrina pra você e os caras já falaram, pô, o cara é gente boa pra caramba, isso é legal, né, cara? E até pra gente começar, assim, eu gosto muito de um bate-papo muito solto, eu acho que é a nossa vibe, né? O Alex, a vida nem sempre foi assim, né? Não. Não. E conta pra nós, assim, cara, onde você descobriu esse empreendedorismo dentro de você? Eu costumo achar ou acreditar que o empreendedorismo está dentro de nós, né? Em algum momento a gente encontra ele. E como que foi essa trajetória pra você, cara? Como que você descobriu isso aí? Então, cara, eu não venho de uma família empreendedora. Aliás, até onde eu sei, eu sou a primeira pessoa na minha família que empreende, que abre uma empresa. Caramba. Né? Foi a primeira pessoa. E ontem eu tava comentando, né, cara, que eu saí de casa com 13 anos, saí de casa muito cedo. Eu tinha... Com 13 anos? Com 13. Caçamba, Eu cara. me lembro, assim, basicamente era entre 12 ou 13 anos. E eu tinha alguns problemas de relacionamento com meu pai, e aí um dia eu saí para ir na escola de manhã, foram me achar na sexta-feira na casa de uns amigos, que sempre foram nossos vizinhos, assim, uma família muito humilde. Uhum. E eu fui para lá na segunda-feira, disse que tinha avisado em casa e passei a semana inteira lá, só com o uniforme do corpo, né? E acabei ficando lá. Minha avó me achou na sexta-feira, que era a pessoa que me criava. Então na sexta-feira ela me achou, me levou para casa. Aí eu tive lá uma discussão com meu pai e eu pedi para aquela família que eu tinha passado essa semana se eu poderia ir morar com eles. Nossa, Alex, caramba. Aí eles me disseram que sim, e eu fui, né? Saí de casa e fui morar com eles. Só que para morar com eles eu tinha que trabalhar, porque era uma família bastante simples, né? Todo mundo trabalhava. Eram dois irmãos que cresceram comigo brincando na rua e a mãe separada. E aí eu fui pra lá e eu comecei a trabalhar. E desde então, cara, eu fui trabalhando, como eu contei ontem, fui trabalhando com coisas muito aleatórias, né? Fui auxiliar de chapeiro, fui entregador de jornal, depois comecei a trabalhar no ramo de obras, né? Auxiliar de pedreiro, gesseiro, elétrica, hidráulica. Então, fui trabalhando com coisas diversas, depois fui me encaminhando um pouquinho mais para a área administrativa, comecei a trabalhar como office boy. De office boy, aí eu voltei a estudar, concluí meu estudo, porque quando eu fugi de casa eu parei de estudar também. E aí terminei minha formação, fui fazer contábeis, aí fiz contábeis, aí trabalhei um tempo em contabilidade, trabalhei gerenciando uma planta em Caxias do Sul que vendia compensado naval lá para as empresas Randon.
E depois eu fiquei 8 anos numa empresa que eu digo que ela foi meu principal MBA na vida, Aham. que é uma empresa que trabalha com restaurantes corporativos lá em Caxias do Sul, que é essas empresas que montam restaurante dentro das empresas para atender os funcionários. Aquela é que tem a ilha e tudo mais, ali de Isso, inox, aquelas coisas, né? isso aí. E lá, cara, foi um MBA fantástico, assim. Primeiro porque o Gilmar Gomes, eu sempre falo dele quando estou no podcast. O Gilmar Gomes é um empresário, assim, de Caxias muito forte, cara. Muito forte. Cara com uma cabeça visionária, sabe? Sabe Uhum. aquele cara visionário? É ele, assim. Então, um cara que eu entrei na empresa dele em 2007, a empresa era uma empresa ainda, vamos chamar assim, de pequeno porte. E eu saí de lá em 2015, cara, já era uma grande empresa, uma das principais marcas aqui do Sul. Eu entrei na área comercial, então eu andava muito com ele, eu tive a oportunidade de aprender muito com ele. Uhum. E dentro da área comercial a gente fazia basicamente tudo, desde visitar o cliente até implantar o restaurante. Então ali eu vivi muita coisa que depois, quando eu vim para Tudo em Grãos, tudo serviu de ferramenta para eu poder trabalhar na Tudo em Grãos. Uhum. Então é como se a vida tivesse me preparado quando Sim, sim. apareceu a oportunidade de empreender. Por isso até que você comenta do MBA, né, cara? Que é na prática, né? Exatamente. E isso, assim, é só no dia a dia quem pega pra fazer, que sabe que aquilo é difícil de executar, quais são as manobras que você precisa fazer para poder conseguir o resultado e o êxito. Mas antes até da gente entrar na história do Tudo em Grãos, ô cara, como é que foi isso aí? 13 anos sair de casa, se for um assunto que você não queira falar, tá tranquilo também. Mas qual foi o sentimento pra você, cara? Tipo, na época, assim. Então, meus pais se separaram, cara. Aham. A gente era bem novinho, porque eu tenho um irmão que é mais novo do que eu. E eles se separaram, acho que eu tinha entre 4 ou 5 anos. Uhum. Meu irmão devia ter de 2 a 3. E meus pais se separaram de um jeito que não é muito comum de acontecer. Minha mãe pegou meu irmão e sumiu do Uhum. mundo, como se fosse. E meu pai ficou comigo e me levou para minha avó. E minha avó que me criou, minha avó paterna. Uhum. Minha avó tinha uma filha, que é a irmã do meu pai, que é minha tia. A nossa idade era parecida, então a gente foi criado juntos. Uhum. E aí, depois, passado um tempo, meu pai encontrou um novo relacionamento com uma pessoa que era mais jovem do que ele. Acho que a Salete deve ter uns 10 anos mais nova que ele. Uhum. Ela era filha única na família, cara, e ela pegou uma criança. Eu era muito ativo quando era criança. Eu não era uma criança assim, como é que eu vou te dizer? Eu não era uma criança. Eu era muito ativo, acho que essa é a palavra mesmo. Sabe, uma criança sapeca, muito Bem esperto. elétrico. É, eu era muito esperto. Então eu dava curva em todo mundo facilmente. E ela não sabia lidar com aquilo, Aham, entendeu? Ela entendi. não sabia. E aí chegou num ponto que ela pressionou meu pai, disse assim: olha, não Não tá vai dando, rolar, né? não vai rolar, não tá dando certo, não consigo conduzir o Alex aqui Entendi. e tal. E aí meu pai, meu pai fez alguns movimentos de tentar me colocar num colégio agrícola no interior. Uhum. Eu meio que acabei sabotando a prova para não entrar, daí não deu certo. Daí depois ele tentou me deixar com uma família no interior de Vacaria, que era uma família que eu passava as férias de escola, Uhum. né? Ele tentou me deixar lá um tempo, mas daí a família de lá não quis. E quando a gente voltou dessa movimentação toda, que foi meia próxima, a gente voltou para casa, que daí eu tava morando com ele, né, com meu pai e com a Celeste, e aí ele disse assim: "Ah, volta lá para casa da tua avó, que nós vamos ver o que que a gente faz". E aí eu voltei para casa da minha avó, Uhum. e logo depois que eu voltei, eu não sei quanto tempo eu fiquei lá, eu disse: "Cara, deu aquela bobeira assim, né? Imagina uma criança de Claro, uma 13 anos. criança, exatamente. Até por Deu, isso que eu te perguntei. deu aquela bobeira, eu saí numa segunda-feira de manhã para ir para a escola, decidi ir para casa da Márcia. Cheguei lá, fui ficando. A Márcia era uma excelente pessoa, mas era uma pessoa assim que ela não era muito ligada no mundo, assim, ela não era muito Uhum. responsável nesse sentido, né? Mas ela conhecia a minha avó, me conhecia a vida inteira, ela foi deixando eu ficar lá e eu acabei ficando. E aí, como o relacionamento com meu pai já estava desgastado por conta disso, né, por conta da minha madrasta ali, deles não estarem conseguindo conciliar, quando eu fugi de casa e passei uma semana fora, era o que faltava para a gente ter um rompimento maior. E aí Uhum. ali eu decidi romper. Né? Então decidi romper, fiquei com essa família, me afastei bastante da minha família natural, Uhum. do meu pai, assim, a gente passou muito tempo sem se falar. E aí as coisas foram acontecendo, cara, né? E Sim. aí eu fui pro mundo, comecei a trabalhar e as coisas foram devagarzinho acontecendo. Depois eu acabei me reaproximando da minha avó, que foi a pessoa que me criou, Uhum. né? E aí a gente meio que inverteu a lógica. Eu morei com ela quando eu era criança, depois quando eu fiquei um pouco maior, ela veio morar com a gente. E aí morou comigo e com a minha tia. Uhum. A gente acabou indo morar juntos, ela passou um tempo com a gente. E aí depois eu comecei a residir com uma namorada minha da época, mas sempre fiquei Aham. mantendo o vínculo com a minha avó. Uhum. Né? Porque para mim ela foi a principal figura materna Materna, e né? paterna de Paterna alguma também. forma Aham. também. Né? Foi ela que me criou, então uma pessoa que eu tenho muito carinho, assim, acabei perdendo ela na pandemia. Ali ela já estava com. Ela Uhum. começou a ter um pouquinho de Alzheimer e de. Como é que é aquela outra doença do cérebro também? Ah, um pouco. Parkinson. Ah, Parkinson, sim. As duas coisas ao mesmo tempo ela começou a ter. Ela tinha 80 anos.
E aí Caramba, cara. ela ainda caiu, tinha quebrado uma costela, estava no processo Poxa de vida. recuperação. Uhum, E aí no fim estourou a pandemia, cara, ela foi pro hospital e aí uma uhum, pessoa já uhum. debilitada no hospital naquela época ali, né, não teve Triste, né, jeito. cara? Ela acabou partindo. E você sabe por que eu te pergunto isso, Alex? Porque eu sempre tento enxergar, eu acho que as pessoas às vezes elas veem o nosso sucesso de hoje, veem o Alex hoje. Ah, mas o cara agora é CEO lá, criador da Tudo em Grãos, e esse seu histórico, eu acho que isso a gente tem que propagar pro mundo, sabe? Não tô falando que é pra mostrar que as coisas devem ser difíceis ou não, mas eu falo que pra mostrar que existe é, uma vitória por trás de toda essa narrativa que as pessoas criam de dificuldades e tudo mais, mas existe uma vitória também, Sim, né? E você é um cara vitorioso. sim. E é esse ponto que eu gostaria de entrar com você. Como que foi a sua história, cara? Porque assim, você saiu de casa com 13 anos e hoje você é um cara de sucesso, cara. Você é um cara que tem uma família, você é um cara que faz movimentos, ajuda outras pessoas. Eu queria que você contasse um pouco mais sobre isso, Sim. no sentido de qual que, assim, você teve ali com o Gilmar, o momento ali que você teve a virada de chave, e onde foi, assim, cara, que você sentiu mesmo dos pilares que você fala, fé, família e prosperidade. Eu sei que andam tudo junto, mas qual que foi a sacada, tipo, cara, eu mudei, eu sou outra pessoa, sabe? Eu quero que você conta. Sim, sim. Cara, hoje quando eu olho pra trás, apesar de eu ter descoberto assim minha espiritualidade efetivamente há um ano praticamente, mas eu vejo que Deus estava presente na minha vida desde que eu saí de casa, Uhum, literalmente, né? Porque quando eu saio de casa aos 13 anos, cara, eu saio, eu paro de estudar, eu viro uma criança, entre aspas, rebelde, né? uhum, Comecei a fumar, não demorou muito tempo para eu me envolver com drogas, assim, era uhum. uma consequência, né? Eu vivia num ambiente com pessoas, assim, bem complicadas, literalmente, né? E fui usuário de drogas, assim, durante bastante tempo e parei de usar, porque naquela época a minha principal droga não era maconha, era cocaína. Caramba, cara. E se alguém que tá ouvindo aí sabe, já teve experiência com cocaína, eu espero que não tenha, né? Mas ela é uma droga muito limpa e muito fácil de viciar, né? Uhum, Porque ela é uma droga que tu leva para qualquer lugar, né? Ela não deixa rastro, não deixa praticamente sintomas com quem tá usando. uhum. Só que ela vicia muito, essa que é a verdade. E só que eu comecei a ter taquicardia, cara. Eu usava Caramba. ela e tinha taquicardia. E isso novo. Novo, novo, nem sei, menos de 15 anos, eu acho. Nossa, cara. E só que era muito psicológico a minha taquicardia, entendeu? Ela não era física, ela era psicológica. Emocional, né? É, eu usava droga e ficava com medo de ter taquicardia. E aí um dia eu tive uma crise, um amigo meu me resgatou no meio da rua, eu tava de pé no chão de bermuda, assim, ele passou de carro, me resgatou, aí me levou para uma clínica, me internou durante 24 horas, e aí eu tomei a decisão que eu não queria mais usar. Daí Uhum. entraram com medicamento, eu usei medicamento acho que uns 2 meses, e um dia eu olhei pro medicamento e disse assim, cara, não preciso mais disso, e parei. E ali eu me desliguei das drogas. Uhum. E nessa fase, sempre foram aparecendo pessoas, principalmente mulheres importantes na minha vida, assim, que elas entravam numa fase e me levavam para um próximo nível. Aí entrava uma outra, me levavam para o próximo nível, assim, minha vida é marcada por grandes mulheres. E naquela época eu já estava, assim, numa fase mais encaminhada, eu já estava trabalhando e tal, só que eu era um usuário de drogas escondido, assim. Olha só. E aí, cara, aquilo passou, aquilo começou a se recuperar, e a vida foi sempre progredindo aos poucos, né? Eu te confesso assim, eu nunca tive a expectativa, até esses tempos atrás eu estava numa dinâmica lá e o pessoal pediu assim, ah, escreve seu sonho de moleque, assim, qual era seu sonho de moleque? E eu me dei por conta que eu não tinha, cara. Não tinha, não me lembro de Caramba. sonhar quando eu era moleque, assim, ah, quero ser tal coisa, quero fazer tal coisa, porque a vida, ela, por conta dessa dinâmica de sair de casa muito cedo, a vida era tão imprevisível que tu não conseguia fazer plano. Tipo, eu me lembro assim que nós lá da família da Márcia, cara, era uma loucura, porque quando a gente tinha muita grana, a gente comprava de tudo, Uhum. principalmente pra comer dentro de casa, assim. Uhum. Então a gente comprava tudo que Era dava, tipo assim, assim, vamos viver o que dá pra all in, viver. velho. All All in. in. All in All toda in. hora. Passava 2, 3 dias, nós estava comendo arroz com ketchup, velho. Nossa, Que era o que cara, tinha. loucura, E aí velho. nós passava semanas comendo aquilo, arroz com ketchup. Então, a vida, ela tinha uma dinâmica que não me deixava planejar muito as coisas. Mas alguma coisa dentro de mim, e eu acho que o ser humano tem isso, a gente sempre quer prosperar. A Uhum. gente não quer viver naquela situação para sempre. Então a vida ia me proporcionando, eu ia aproveitando aquelas oportunidades. E o empreendedorismo, que foi a pergunta que tu fez, eu não consegui te responder, Fica frio. ele surgiu lá dentro da Express Restaurantes, junto com o Gilmar, porque lá que eu fui conhecer a minha sócia, a Ana Carolina. A gente começou a namorar lá dentro, a Ana Carolina é nutricionista. E um final de semana, quando nós estávamos na cidade dela, em Passo Fundo, que é interior do Uhum. Rio Grande do Você Sul, a se gente recorda o viu ano, mais ou menos, isso? 2013. 2013. 2013. Tá. Quando nós estávamos lá, a gente viu um modelo de negócio muito parecido, um modelo a granel, porém muito simples,
A gente se deu por conta que em Caxias do Sul não tinha nada na época naquele formato e a gente disse, vamos montar a nossa loja lá. A Ana já estava bastante cansada da dinâmica de restaurante, porque não é fácil. Nossa, Tu pilotar o deve ser restaurante de uma cansativo, empresa, né, cara? muito cansativo, principalmente a parte de pessoas. E aí a gente casou no finalzinho de 2013 e em junho de 2014 a gente abriu a loja. E aí, naquela época, a gente acabou unindo as competências naturais que nós já tínhamos. A Ana Carolina, nutricionista, então ela tinha um olhar para produto, e eu tinha na minha bagagem de ferramenta literalmente tudo que precisava. O canivete suíço. Um canivete suíço, né? Eu conhecia a parte administrativa, eu conhecia um pouco de tudo. É Vendas, com certeza, né? Vendas também, né? Eu era formado em contábeis, eu tinha experiência com informática, eu conhecia os processos de uma empresa por conta da Express, eu tinha tudo na mão. Então, assim, a gente montou tudo em grãos, dependendo muito pouco de terceiros. Eu não contratei nenhuma consultoria. O que a gente contratou na época foi uma arquiteta para desenhar o modelo de loja que estava na nossa cabeça. A gente só pediu para ela dar forma. E o que mais? E depois a gente usou consultoria para fazer franchise. Basicamente isso. Mas o resto a gente dominava. A gente conseguia se virar muito bem, sabe? E ali a gente montou a Tudo em Grãos. Então ali que eu comecei a jornada de empreendedorismo, né? Cara, 2013, então você passou, cara, a gente tá falando aí, já passaram mais de 10 anos, né? Eu tô Sim. 12 anos. 12 anos. E assim, passou uma pandemia. Também. Duas, né? Tu viu que eu te contei ontem que foram 2 pandemias, né? Sim, isso que eu ia falar. Conta a história das 2 pandemias pra quem tá ouvindo a gente aqui. Porque eu e a Ana Carolina começamos como namorados, casamos em 2013. A gente morava em Caxias já, né? Nessa época aí, já estava aqui. A Ana Carolina estudava aqui, ela estava aqui. E aí a gente começou a Tudo em Grãos, a gente ficou 1 ano e meio com ela trabalhando na frente da loja e eu continuava na Express para a gente poder manter a renda da casa. E aí em 2015, quando a gente decidiu ampliar para franquias e surgiu a oportunidade em Passo Fundo, porque uma prima da Ana queria ser nossa sócia, a gente disse que não queria sócio, mas usamos ela de piloto para poder fazer o processo de franquia. E aí a gente começou o processo de franquia lá com ela, e eu me desliguei para poder dar atenção e ajudar ela na parte administrativa, principalmente. Porque a loja ela conseguia tocar, eu ajudava final de tarde e final de semana. E aí a gente começou a trabalhar, começou a expansão por franquia. Quando deu 2018, cara, a gente rompe o casamento. Caramba. Finalzinho Na verdade, a gente passou 1 ano inteiro de 2018 internamente processando algumas coisas, como casal, mas tocando a vida normalmente para quem olhava de fora. Mas no final de 2018, a gente toma a decisão de romper de fato. E aí, assim, um rompimento, ele nunca é uma coisa fácil, né, Pedro? Ele nunca é uma coisa fácil, ele deixa sequela para os dois lados. Mas a gente tinha na nossa cabeça que a gente tinha construído algo muito difícil de se fazer, se for ver, né? Porque tu tem uma empresa, naquela época ela já tinha 6, 7 anos, né? Tu tem uma empresa sólida que tinha crescido por franquia, nós já tinha mais de 10 operações. Não dava para jogar fora tudo isso por conta de um relacionamento, Não né? é só virar as costas e tchau, né, cara? Então acho que tanto para mim quanto para ela ficou esse sentimento assim, não, a gente precisa preservar isso aqui. E a gente foi de alguma forma trabalhando, fazendo o negócio encaixar. Na sequência estourou a pandemia, que de certa forma foi bom, porque ela tirou o foco da situação. A gente se voltou para os franqueados, porque além de tocar as lojas de Caxias, a gente precisava ainda dar suporte para todos os franqueados. E aí, passado a pandemia, cara, a gente chegou à conclusão que dava para continuar juntos, né? Porque a gente tinha mantido uma relação de respeito muito boa, a gente conseguia tocar os negócios, cada um cuidando das suas caixinhas, a gente respeitava muito a caixinha do outro também, que é uma coisa importante. Então, independente do relacionamento acabar, eu sempre vi que eu confiava na Ana Carolina, ela fazia o coração financeiro da empresa, sempre foi dela. Então, ela cuidava da parte financeira, eu confiava muito nela. Cuidava da operação de loja também, e ela olhava para mim e sabia que eu era uma pessoa boa para estar fazendo o papel que eu fazia. É maturidade que era performance também, né, para os franqueados, sabe? Ter aquele olhar. Eu sempre era o cara que sonhava e ela segurava. Então, continuava dando certo a dupla, né? Então a gente decidiu que podia continuar. Mas a gente sabia que a marca já tinha passado praticamente 10 anos pós-pandemia. Ela era uma marca que, por conta de tudo que aconteceu, ela ficou parada esse tempo, né? Tanto pela separação quanto pela pandemia. A gente queria oxigenar ela. E aí a gente vai para o mercado buscar alguém que pudesse nos trazer uma visão daquilo que a gente já não conhecia mais do negócio. Que eu acho que essa é uma coisa que o empresário às vezes demora para entender, que é, cara, minha competência foi boa e válida até aqui. Mas daqui para frente eu não sei jogar o jogo. E às vezes a gente fica dando cabeçada ali, tentando ir pela força do braço. Por quê? Porque a gente veio até aqui pela força do braço, né? E naquele momento a gente reconheceu, olha, acho que a gente foi assertivo até aqui, mas daqui para frente o jogo é outro. O mercado já estava mais dinâmico pós-pandemia, tinha surgido muitas novas marcas no segmento saudável, né? Mas, Alex, eu vejo assim até, cara, até desculpa te cortar, na sua linha de raciocínio, eu vejo assim que essa visão é para poucos, na minha opinião. Enxergar de fato assim que
O que me trouxe, vamos falar assim, de 1.000 a 100 mil Uhum. foi um Alex, mas agora de 100 mil para 1 milhão é outro que precisa nascer, É, digamos assim, né? é. Isso sempre teve dentro de você ou foi frequentando novos ambientes que você começou a enxergar que você tinha que dar esse novo passo? Que é o que você vai contar agora, no caso. Na verdade, cara, eu fui descobrir isso pela dor, né? Porque a gente sentiu que a gente estava num mercado que estava ficando mais competitivo, a gente não conseguia mais vender franquia, estava difícil ali de um negócio engrenar, porque a gente cresceu esses 10 anos, cara, Uhum, 100% orgânico. uhum. Eu digo que é quase uma covardia se eu falar que eu vendia franquia, porque os franqueados vinham na minha loja e compravam a franquia. Você sofria Eu vendas. sofria vendas, exatamente, porque o modelo de negócio era muito Aham. atrativo. Só que pós-pandemia o mercado já É, estava totalmente diferente, diferente. entendeu? Então Mudou muito. essa fonte secou. E aí eu já não sabia mais exatamente qual era a melhor estratégia para ir para o mercado. Por quê? Porque eu e a Ana Carolina sempre trabalhamos da porta para dentro, nunca da porta para fora. A gente trabalhava atendendo a demanda que a gente tinha, tanto de loja quanto de franqueados. E aí quando eu pensei assim, cara, agora eu preciso colocar essa marca no mercado, como é que eu faço isso? Né? Como é que é esse jogo? E aí a gente buscou lá um empresário de Caxias do Sul que já Aham. tinha feito um grande case na parte de franquias. A gente veio, trouxe ele para dentro da marca, deu uma participação para ele poder trazer o know-how dele nesse sentido. E aí a gente repaginou a marca, né? Reformulamos a marca, atualizamos ela, atualizamos o projeto de loja. Nosso projeto sempre foi um projeto bonito, modéstia à parte, mas a gente deixou ele num formato mais moderno, que eu acho, na minha opinião, cara, é uma das lojas mais bonitas do segmento. Foi nessa remodelagem aí, esse rebranding que nasceu as 3 versões de loja? Isso aí, Foi isso aí, nessa, né? isso aí, isso aí. Que aí você tem aí o estilo container, né? O É, o primeiro. container, na verdade, surgiu um ano atrás, agora ele é mais Ah, ele é recente. mais É mais recente, recente. tá. Não faz nenhum ano, na verdade, que surgiu o container. Mas quando a gente lança o projeto novo, surge a loja Conceito, que daí é uma loja que inclui toda a parte arquitetônica do prédio, né? E não só o mobiliário de loja, que Uhum, era o que a gente vinha fazendo até então. A loja tradicional, que é uma loja onde a gente entra com o mobiliário, mas não mexe tanto no prédio. uhum, E a loja Container, que é o modelo compacto, né? Uma loja de 18 metros quadrados, uhum. que a gente tem mobilidade para levar ela para onde quiser, digamos assim, né? Mas hoje o meu principal produto ainda é a tradicional e a Conceito. São os produtos que a gente mais vende, né? Por conta do nosso perfil de franqueados, que são casais. E geralmente o casal, Olha só. quando ele quer um negócio, ele quer uma renda complementar que seja mais substancial. E eu vou Uhum, conseguir entregar isso nesses dois modelos de franquia que são mais robustos, digamos assim, né? uhum. E aí, cara, fizemos esse movimento de trazer essa pessoa de fora. Ela veio, trouxe vários insights legais, a gente fez muitas mudanças, mas a gente passou de novo um ano trabalhando e o crescimento ainda não tinha acontecido. Ainda você sentia aquela É, patinação, digamos é, assim, né? Aquela patinada, né? E aí, cara, eu reconheci uma coisa, eu disse assim, cara, eu precisava me desenvolver como empresário e eu fui buscar numa pessoa isso. Ou seja, em vez de ao mesmo tempo que eu busco alguém, porque eu acho que era importante trazer alguém de fora, eu fosse me desenvolver também, seria o ideal. Uhum, Mas na verdade eu trouxe uma pessoa de fora, recebi tudo que ela tinha de know-how e fiquei ali, cara, de novo, operando, né, daquele jeito, mas sem eu me desenvolver como Alex. E aí, cara, passado um ano, assim, aquilo bateu muito forte na minha cabeça, sabe? Eu disse, cara, por que que não tá acontecendo? O que que tá faltando? E aí eu tive que reconhecer que provavelmente eu precisava me movimentar de uma forma diferente. E aí que eu comecei com a minha primeira mentoria com a Fernanda Toqueto, que é uma mentora muito forte lá do Rio Grande do Sul também, uma uhum. das fortes aí da MLS, de novo mulher, né? E aí a Fernanda Toqueto fez uma reunião comigo de 1 hora, cara, tipo as que o João faz com a gente, assim, Aham, né? aham. O cara vem, te escuta e te dá 3 pauladas que tu diz, É, cara, você fala, puta, obrigado, né? é. E aí eu tive uma reunião dessas com ela, assim, e ela me abriu os olhos, e aí eu entrei no processo de mentoria com ela, e ali eu começo uma caminhada de desenvolvimento, né, como empresário, para poder, de fato, oxigenar minha mente, trazer novos insights, me conectar com pessoas e aprender com as pessoas. Acho que é literalmente isso, né? Quando a gente reconhece que falta, a gente precisa sentar com pessoas mais maduras, que têm Uhum, competências em áreas que a gente não tem, e aprender, uhum. ouvir e aprender. E eu sempre fui um cara muito ensinável por conta da minha trajetória. Então, cara, eu aprendo com quem for, Sim. entendeu? Eu entendo que toda pessoa tem alguma coisa para te ensinar. Basta tu ter o coração receptivo para Uhum, isso. uhum. E aí eu comecei a fazer um trabalho, cara, de ir pra rua, de começar a levar marca, comecei a enxergar esse processo que hoje a gente vê muito forte, né, que é dos CEOs colocando Sim, a sim. marca. É, e Isso você é um cara que faz isso muito bem feito, né, cara? Eu sempre vejo seus movimentos, inclusive em redes sociais, né? Exato, exato. E ele é intencional. Eu quero fazer isso, por Uhum, quê? Porque eu acredito que as pessoas, elas não compram, e eu vejo isso pelo relacionamento com meus franqueados. As pessoas, elas se conectam com a marca num primeiro momento buscando um modelo de negócio, mas o que faz ela comprar a marca é o relacionamento que ela desenvolve com o é. dono, cara. Porque aí é ali que tu começa a identificar valores, uma série de outras coisas que foge do DRE, do ROI, entendeu?
Então, essa conexão é muito importante, né? É, E eu trabalho com público, cara. Se eu trabalhasse com investidor, talvez fosse até diferente. Mas o meu público é casal, cara. Uhum. 90%, 95% dos meus franqueados E são isso casais, aconteceu, cara. Alex? O público aconteceu? Aconteceu. Ou você que escolheu, Não. desenhou um ICP e falou Não, assim, não, não. vai ser esse público? Não. Isso aconteceu naturalmente, cara. Mas por que que aconteceu naturalmente? Depois, quando eu começo a entender um pouquinho mais, eu costumo dizer, às vezes, quando eu vou contar o case da Tudo em Grãos, cara, que nós éramos dois empresários que a gente estava numa floresta, só que a gente só conhecia a nossa árvore, tu entendeu? Quando eu dou um zoom out e eu começo a olhar para a floresta que eu tô, Olha o tamanho da Amazônia aqui, né? e começo a entender, cara, como é que tudo se relaciona aqui dentro? Cara, aquilo explode na minha cabeça, tu entendeu? E aí, ao mesmo tempo que tu começa a consumir conteúdo de qualidade, de pessoas falando, de movimento de marca, de posicionamento, de ecossistema, que era uma coisa que eu nem sonhava do que era, esteira de produto. Tu começa a entender como tudo isso se liga, cara, a cabeça do cara explode. Explode. E aí eu começo a entender, cara, eu tô jogando o jogo errado, eu preciso fazer movimentos diferentes, preciso colocar essa marca na rua, me conectar com pessoas e tal, e eu venho tentando fazer isso. É bem desafiador, né? Tu também faz isso, né, Sim, Pedro? Tu sabe sim. como é que é. Porque ao mesmo tempo que a gente está pilotando a empresa, a gente está Nossa, fazendo cara, isso. sim. Né? A nossa empresa, apesar de ser hoje uma rede com 30 operações, cara, a nossa estrutura sempre foi e é muito enxuta. Uhum. E o 30, cara, para quem tem uma rede de franquias, enquanto tu não estoura a barreira de 50 operações, tu tá numa zona cinzenta, aonde teu faturamento e teu custo, ele anda muito perto um do outro. Então, assim, o resultado que entrega é muito pequenininho. A linha é tênue, né? É muito. Primeiro porque franqueador entrega pouco resultado. Uhum. Né? Inclusive, quando eu vi a primeira palestra do Flávio falando sobre franquias, que ele disse que se ele não operasse um negócio acima de 30% de margem, ele nem abriria. Cara, aquilo foi uma paulada. Paulada, cara, Paulada. total. Aquilo, eu fiquei assim, pô, cara, mas será que ele tá falando sério isso? É. Então, assim, se eu sentasse com o Flávio hoje e falasse que a gente trabalha, né, numa operação ali para entregar 10, 12%, ele dizeria, Alex, dá um jeito de aumentar isso, vai para educação, faz qualquer outra coisa, porque não sobrevive. Essa que é a verdade. É difícil, né? É uma matemática muito justa. Então, a Tudo em Grãos hoje, por que que para nós é imperativo crescer? Primeiro, cara, porque eu confio muito no meu modelo de negócio. Meu modelo de negócio ele é rentável. As pessoas que trabalham nele são extremamente felizes, apaixonadas pelo modelo de negócio. Então ele entrega lucro, ele tem uma demanda na sociedade, porque todo mundo quer se alimentar mais. Né? Então o segmento saudável ele cresceu muito. Nós somos o segundo supermercado da família. Quando eu digo nós, eu digo segmento, né? Esse segmento saudável de varejo especializado, nós somos o segundo supermercado da família. A pessoa vai no supermercado, compra os itens gerais, passa na loja e complementa a sua dieta. Por quê? Porque é um público maduro, é um público que já levou para sua rotina hábitos mais saudáveis. Então ele quer lá comprar sua castanha, sua aveia, farinhas, temperos, com uma curadoria especializada que só nós entregamos. Porque o mercado ele coloca muito de muita coisa, né? Ele não tem atendimento humanizado. E a pessoa fica perdida dentro da loja, A pessoa fica perdida. Quando ela vai numa loja especializada, ela tem uma curadoria mais assertiva que vai levar ela mais rápido direto ao ponto. Então, assim, é um modelo muito assertivo. E outra, eu preciso passar a barreira de 50 operações, né? E agora a nossa meta com essa última página que a gente está escrevendo aí com a entrada do João, né, e do fundo, é a gente bater 150 operações. Boa. Então esse é o alvo, é o lugar para onde eu olho, né? Fazer da Tudo em Grãos uma das marcas mais relevantes do Brasil, né? Superar 150 operações e aí lá na frente a gente decidiu o que a gente faz com essa marca, né? Se a gente compra um player menor ou se a gente faz um exit dela, enfim, né? Mas é imperativo. Mas agora está desenhado, né? Tudo isso passa pelo crescimento, né? Então, crescer para nós é imperativo, cara. Sensacional, cara. E eu vejo assim, o Alex, que você fala muito, eu acredito muito nisso que você falou anteriormente, que hoje a marca ela pode ser consolidada, mas o CEO aparecer ajuda demais nessa questão dos pilares humanos da marca, né? E eu acredito muito nisso, cara. Qual que é a dica que você dá, Alex, até para as pessoas que, sei lá, que estão com a franquia, que eu acho que também elas são importantes para aparecer mais, ou pessoas que são empreendedoras dos seus negócios? Qual é a dica que você dá? Fala, cara, começa a gravar vídeo, começa a fazer isso, porque vai dar um resultado, porque você é um cara que acredita nisso, né? Sim. E eu vejo, Alex, que é sim um ponto extremamente importante para você até poder aumentar a lucratividade da sua empresa e também para você consolidar ela, colocar a sua cara. Como que foi a quebra disso para você, ou sempre você foi um cara tranquilo para aparecer? Não, cara, assim, eu nunca fui um cara envergonhado. Eu te confesso que eu sou tímido, às vezes, num ambiente, primeiramente, depois, né, eu acabo interagindo. Mas quando eu percebo que eu preciso fazer esse movimento, eu começo. E aí tem muita tentativa e erro. Acho que é nessa fase que a maioria da galera fica, né? Porque às vezes, quando a gente começa esse jogo do virtual, de ir pro digital, botar a cara, às vezes a gente começa tentando fazer o ótimo. Então tu faz aquilo que pra ti é um ótimo,
mas o algoritmo te Aí ele entrega fala, nada. Não é ótimo isso tipo, aqui. não, cara, não é isso que eu quero. Então, esse jogo inicial, assim, onde tu se dedica muito, porque tu tem que gerar mais. Hoje, pra gerar conteúdo é muito mais fácil. Uhum. Tipo, ergue o celular, começa a falar, Mas foi. acabou, No início, o cara fica preocupado com o ângulo, com o barulho, com o lugar. E a gente tá vivendo uma época agora que é muito propícia, porque os conteúdos que mais entrego são os conteúdos de vida real, Uhum. entendeu? É alguém gravando aqui bastidor, é uma coisa muito real. Uhum. Se tu fizer um conteúdo muito produzido, às vezes o algoritmo penaliza. Exatamente. Agora, um conteúdo muito natural, dia a dia, é o que tá entregando, né? Então, essa fase inicial acho que foi a pior, assim, porque tu começa a tomar muita paulada, tu vê que tu não acerta, tu vê que o conteúdo não entrega. Uma outra coisa que a gente vai descobrir como empresários, cara, isso é uma coisa muito doída, assim. Quando a gente começa a botar a cara pra gente comunicar o nosso negócio, a gente espera que as pessoas ao nosso entorno sejam as primeiras a nos levantar e nos apoiar. E a gente descobre que é o contrário. Cara, você falou algo que eu ia... É o contrário. Pode continuar. Cara, isso dói muito na gente. Demais, cara. Porque tu tem um círculo de pessoas que estão ali convivendo contigo até aquela fase. Que você acha que vão te proteger, na verdade, né? Você vai pro digital, você começa a botar cara, você começa a se experimentar. E, cara, você percebe que aquelas pessoas mais próximas, cara, ou elas ficam muda, ou eventualmente elas vão fazer piada sobre você. Elas vão te dizer assim, agora você virou blogueirinho, olha aí o coach, né? Porque, de alguma forma, o que a gente fala passa educação para as pessoas. Como é que eu vou falar de franquia sem educar meu público falando sobre o negócio? Eu preciso educar. Então as pessoas começam a dizer, virou coach, virou blogueiro. Ou a pessoa fica muda, ela não reage numa publicação tua, ela não te manda uma frase de apoio, e isso começa a vir das pessoas de fora, que é o mais louco. Então aqueles amigos, o círculo mais longe, ou outros empresários que tu nem te relacionava tanto, ou pessoas que estão na fase que tu tá, começam a te dizer, cara, que legal, continua, é isso, é aquilo. Depois que você rompe essa barreira, né, Alex? Se você tá aqui no podcast com a gente fala de tudo mesmo, tá? Isso aqui é vida real, não tem roteiro, não tem nada, eu só vou anotando aqui. Se você chegou, caiu de paraquedas e já tá nesse bate-papo louco aqui que eu e o Alex estamos conversando, a gente tá falando sobre o mundo do empreendedorismo, a gente tá falando sobre as dificuldades da gente poder gravar um vídeo, aparecer, mostrar o nosso serviço, porque assim, você que tem um negócio, pode ser pequeno, pode ser médio, pode ser grande, se você ainda não entendeu que a importância de você colocar a sua cara pro jogo vai diminuir o CAC do teu negócio, você ainda tá jogando errado. É disso que nós estamos falando. E também, se você acha que as pessoas que estão próximas de você vão ficar ali te apoiando, te dando tapinha nas costas, curtindo as tuas coisas, esquece. Isso não vai acontecer. Comigo foi a mesma coisa. Imagino, Pedro. A partir do momento que eu comecei a gravar, que eu comecei a crescer um pouco mais nas redes sociais, as pessoas que estavam ao meu entorno simplesmente sumiram. Silenciaram, eu acho. Uhum. Acho que é o medo de ver aquele teu crescimento, o medo de ver que você tá dando tão certo que fala, não quero. Mas isso é normal, tá, Alex? Eu percebo que é com todo mundo que acontece isso, tá, cara? Mas não podemos parar. Porque você vem também fazendo um trabalho que fala com pessoas muito mais de fora, né? Pegando esse gancho aí das pessoas que... você viu lá que teve um comentário, você viu que teve uma curtida, você fez... Acho que eu posso falar sobre isso, né? Desse último encontro que você fez em Caxias, que você arquitetou tudo lá, que foi, cara, respingou aqui em Londrina, no Paraná. Um baita movimento que você fez com o pessoal da igreja, foi isso, né, Alex? Quantas pessoas você conseguiu reunir em quanto tempo? Então, olha só como é que são. Você viu que a gente vai misturando tudo aqui, né, pessoal? É que uma coisa vai pegando a outra, né? Então, o que acontece? Quando eu digo que a vida vai preparando a gente, às vezes, para etapas que a gente ainda precisa viver, eu acredito muito nisso, cara. E na minha caminhada de fé, apesar de ser curta, eu tenho mergulhado muito dentro de algumas coisas. Por quê? Porque a Bíblia em si, ela te traz muitas revelações que a gente busca no mundo através de N formas. Uhum. Então, cada vez mais eu tenho aprendido que as coisas que a gente vive, muitas vezes, elas estão nos preparando para a próxima fase. Só que, às vezes, o que a gente está sendo preparado não é o que a gente quer fazer de fato. Uhum. Né? E a gente fica naquele limbo, assim. E, especificamente sobre o Encontro de Caxias, cara, o que aconteceu lá, ele não é sobre uma igreja necessariamente, né? Ele é um movimento de pessoas que têm Jesus como Deus, como Salvador, vamos falar assim, né? Para ser uma... Então lá tinha católico, evangélico, espírita, pessoas que tinham só uma mera simpatia, mas queriam entender mais do evento, né? E isso surgiu no meu coração, um desejo de fazer, cara, num dia que eu estava dirigindo, acho que estava voltando de Porto Alegre, e eu estava vendo os movimentos que começaram em Santa Catarina, porque isso começou nas praias. Se não me engano, na Praia do Campeche. Né? As pessoas começaram a se reunir lá para fazer um louvor ao amanhecer. O cenário lá é absurdo, né? Aquilo viralizou muito rápido
e tomou uma proporção enorme. Então, juntava, sei lá, 10, 15, 20 mil pessoas na beira da praia do Campeche para Caramba! fazer um louvor ao amanhecer. Uhum. Isso começou a se espalhar para outras praias, depois teve a edição de Balneário, que foi, eu acho que uma das maiores ali que aconteceu no estado. A última delas, se não me engano, bateu 60 mil pessoas, eu acho. Um movimento muito grande. E eu vi aquilo, né? E como eu estava na minha caminhada de fé, né? Tinha encontrado Jesus, assim, né? Aceitado ele. Uhum. Eu estava nessa caminhada, eu fiquei com o desejo de poder fazer isso também, né? Porque a principal missão que ele deixou quando ele partiu, ele disse: ide, né? E levai o evangelho ao mundo, né? Uhum. Então eu fiquei com o desejo de fazer. E a partir do momento que eu fiquei com o desejo de fazer, cara, tudo foi se alinhando para que o evento acontecesse. Uhum. Então, assim, eu comecei a pensar em qual local. Ah, os pavilhões da Festa da Uva. Aí eu pensei, quem pode me conectar? Daí eu tinha um amigo vereador que eu sabia que poderia me conectar com quem estava Aham. administrando lá os pavilhões. E aí eu meio que esqueci o assunto, passou uma semana, encontrei esse cara num café no meio do caminho voltando para Caxias. Tinha ido para Porto Alegre, ele estava na Casa das Cucas lá. E aí a gente se encontrou lá, ele me conectou com a pessoa que é o Milton Corlatti, um amigão, inclusive, Milton, se tu estiver ouvindo esse podcast em algum momento, muito obrigado, porque o cara foi um querido, assim, o cara matou no peito na hora o projeto. Ele disse: Alex, vamos fazer. Nunca foi feito em Caxias alguma coisa nesse sentido. Os pavilhões da Festa da Uva nunca foram cedidos para um evento, mas nós vamos fazer. Uhum. E o cara me entregou o parque inteiro para que a gente pudesse fazer. Caramba. E aí, naquela mesma semana, eu fui jantar com um grande amigo meu, que é meu sócio na The Father House, e eu comentei pra ele, disse: Lucas, eu tava com o desejo de fazer um evento assim, fui falar com o pessoal dos pavilhões, os caras deram o sinal verde pra fazer. E aí o Lucas me disse assim: Alex, eu também tava com vontade de fazer, tem até um nome pro evento, que é Entardecer. Ele já tem uma experiência com eventos, porque ele era empresário de um cantor sertanejo lá da região. Então ele disse: cara, vamos nos unir para fazer esse evento. E sentado na mesa, assim, comendo um X, a gente abriu o chat GPT, começamos a criar materiais, abrimos o Instagram e publicamos os 2 primeiros vídeos do Instagram e viralizou organicamente. Explodiu, né? Foi uma página que ela pegou... Ela foi para 13 mil seguidores, eu acho, em questão de 30 dias, 100% orgânico. Ela bateu 4 milhões de views na página. Meu Deus. Em 30 dias. Incrível, cara. E a gente começou a alimentar o movimento. Aí a gente já tinha data, né? A gente começou a alimentar, e aquilo tomou uma proporção absurda. Né? Então realizamos o evento, foi no dia 30 de maio, lá em Caxias do Sul. Né? A estimativa que a gente teve lá no momento de maior lotação do evento foram 20 mil pessoas. Né? E o evento é basicamente o quê? Um louvor. Né? Então a gente tinha uma banda de louvor local, a gente tinha 2 pastores locais, mais a esposa do Lucas, que veio trazer uma palavra para mulheres, que ela trabalha com mentoria para mulheres, mentoria do lar, que a gente chama, né? Com embasamento bíblico. E era isso, né? A gente abriu com louvor, entrava com uma pregação, louvor, pregação e acabou. E lá a gente não falava de nenhuma empresa, a gente não falava de nenhuma igreja, de nenhuma religião. A gente falava da palavra de Deus. Né? Então esse era o grande foco do evento. E os feedbacks que a gente teve, cara, foram incríveis, porque as pessoas iam assim: cara, estava afastado, mas fui lá, que evento legal, fui tocado, fiquei com vontade de me aproximar de Deus, de entender mais a palavra. Gente de várias religiões falando isso. Então, assim, era o objetivo. Né? O objetivo do evento é o quê? É a gente poder trazer para as pessoas um momento, né, de adoração, onde elas possam entender a essência da palavra de Deus. Cara. Porque às vezes o que afasta a pessoa de uma caminhada com Deus é a religião. Por quê? Porque cada religião tem regras, doutrinas, que não tem nada a ver com o centro da palavra de Deus. O centro da palavra de Deus é uma coisa, que é o que está na Bíblia. A partir dali, as religiões foram criando modos, e eu não estou aqui falando mal delas, mas às vezes esse modo operante que aquela religião tem, seja católica, evangélica, e dentro da própria católica e da própria evangélica, a gente tem ramificações, né? É que talvez não se adapta àquele estilo de pessoa, né? Exatamente. Aí uma começa com uma regra: aqui tu não pode cortar o cabelo, aqui tu não pode usar tal roupa, aqui tu não pode frequentar tal lugar. É isso que vai afastando as pessoas do que é central, que é a palavra de Deus. Então, nesse tipo de evento, a gente preza por isso. Né? Inclusive, os empresários que patrocinaram, porque para fazer um evento desse precisa de dinheiro, os empresários que patrocinaram, e o João teve um papel muito importante nisso, todos eles doaram de forma anônima. Sem querer aparecer, no caso, né? Exatamente. E foi sempre a nossa palavra. Cara, tua marca não vai estar lá. Tu quer apoiar, apoia, mas não tem marca lá. Eu mesmo, quando eu subi no palco para fazer a abertura do evento, eu não me preocupei nem em dizer quem eu era. Eu entrei falando do que precisava falar, a gente estava focado em fazer uma entrega de qualidade para as pessoas, né? E foi isso que aconteceu. Eu vou deixar o vídeo aqui rolando enquanto você tá falando essa parte aqui, porque assim, pra mim foi algo extremamente comovente mesmo, cara. Mais de 20 mil pessoas, né? Eu vi uma imagem de drone, assim, coisa mais linda, cara. Estacionamento, turma, assim, cara. Todo mundo muito engajado, né, com o evento, né? E foi um evento, cara, quando as pessoas saíram do parque, o pessoal que tava lá, os restaurantes que estavam lá nos apoiando, que são do parque dos pavilhões, estão acostumados com o evento, eles falaram: cara, a gente nunca viu um evento tão tranquilo,
O parque nunca ficou tão limpo pós-evento. As pessoas levavam seu lixo, a gente pediu, né? Mas todo mundo levou seu lixo, tudo aconteceu de forma organizada. Então, assim, foi um evento com 0 incidentes, né? Apesar da movimentação das Uhum. pessoas, construído totalmente por voluntários, é importante falar isso, cara. Totalmente gratuito. Totalmente gratuito, né? O meu papel foi de receber e ser obediente naquele momento. Uhum. Ou seja, Que recebi um legal, insight, cara. faz o evento, e eu fui obediente na hora certa. Uhum. Mas o evento aconteceu, porque ali mais de 100 voluntários se reuniram para fazer tudo acontecer. Tudo acontecer. Desde legendários, pessoal de mídia, limpeza, organização, tudo, cara. Então, Uhum. foi um evento feito a muitas mãos, na Uhum. verdade. Sim. Ô, Alex, você percebeu, né, que eu vou fazendo perguntas aqui porque eu tô passando pelos pilares que você comentou. Tá. Eu gosto muito do que você trouxe aqui para nós da prosperidade, da família, da fé, esses pilares que te guiam, né? Que eu falei desde o início. E até para você fez um comentário, eu queria muito saber. Eu fiz essa pergunta até para conectar agora. Eu queria muito saber quando você fala muito dessa sua conversão Uhum. recente. O que você sentiu assim? O que te mudou de verdade nessa? Explica um pouquinho mais. Você fala muito sobre isso. Eu queria que você contasse pra Sim, turma aí. sim. Desde que eu saio de casa, cara, aos 13 anos, eu fui tendo experiência com várias religiões. Uhum. Porque como eu vivi com uma família durante uns anos, que foi a família da Márcia, depois eu vivi com uma outra família de mulheres, que era a família da Margarete, Uhum. e depois eu comecei a viver com as famílias das minhas namoradas da época, assim. Não foram muitas, mas enfim. E conforme eu ia entrando nesses ambientes, eu ia vivendo a realidade daquelas pessoas. Então, eu tive experiências nessa época, assim. Eu sou católico por formação, minha avó era católica, me Uhum. levava na igreja, eu fiz crisma, como é que chama? Crisma e primeira comunhão, Primeira né? comunhão, Que todo mundo, catequese e tudo, né? Então minha avó me conduzia ali, me levava às missas ao domingo. Depois eu tive experiência com evangélico, tive experiência com umbanda, Uhum. tive experiência com o budismo, que foi uma religião que eu Uhum. permaneci muito tempo. Porque como a vida para mim ela era muito instável, cara, eu fui criando uma lógica de ação e reação. Então, o mundo fazia sentido para mim de que forma? Bom, aquilo que eu planto eu colho, porque minha vida era assim. Uhum. E o budismo, o budismo que eu praticava, ele tinha uma linha muito assim, a base dele era ação e reação, né? Era a lei do retorno como se fosse. Então, quando eu conheci o budismo, eu me identifiquei muito, acabei me batizando no budismo e eu frequentei durante muito tempo, né, o budismo. Mas eu te confesso que dentro de mim sempre tinha tipo assim, cara, eu concordo com. Bate pra mim 80% do que tá aqui, mas tinha uma parte que não Aham, batia. Por aham. quê? Porque o budismo falava também de reencarnação, falava de vida após morte. E isso foi sempre muito difícil pra mim admitir. Uhum. E ao mesmo tempo que eu começava a ter, de certa forma, um preconceito com a Bíblia, assim. Então eu olhava pra Bíblia, a história de Adão e Eva, eu digo, cara, isso é uma historinha, cara. Fantasioso, né? Fantasioso, não cabia, nunca coube na minha cabeça a história da Uhum. Bíblia. E aí, no budismo, eu encontrei uma linha de raciocínio que batia mais com a lógica da vida, que a vida tinha me ensinado até então. E ali eu fiquei. Porém, cara, passado o tempo, depois quando eu casei com a Ana Carolina, a gente casou numa igreja, porque para ela era importante. E como religião para mim não era um dogma, assim, eu disse, cara, não tem problema, eu sou budista, nós vamos casar na igreja, tá tudo certo, a gente fez isso. Mas aquilo ainda era uma lacuna dentro de mim, cara. Mas era uma lacuna que estava ali. Como assim? Talvez para a maioria das pessoas hoje, a gente fala de religião, de espiritualidade, as pessoas dizem assim, não me faz falta, né? É porque a pessoa não sabe a importância que tem depois Uhum. que entra. Por isso que ela diz que não faz falta. E aí aquilo estava assim. Só que o que aconteceu, cara, entre 2022, 23 e 24, que eu comentei rapidamente lá. Depois da separação que eu tive com a Ana Caroline, mesmo tocando a Tudo em Grãos, eu tinha no meu coração ainda o desejo de abrir um segundo negócio, né, de criar um outro negócio, Uhum. para que eu pudesse ter um plano B para Tudo em Grãos, porque eu não sabia até quando ia ser sustentável eu ficar com a Ana Carolina, essa que é a verdade. Né? Então eu queria ter um segundo plano Sim. B. E como quando a gente se separou, a gente organizou o patrimônio, eu tinha uma reserva financeira interessante para abrir um novo negócio. E eu me envolvi num negócio na época lá de Caxias do Sul, que era um grupo de empresários assim que tinha uma reputação muito boa, um negócio que já existia há anos, né, num segmento de alto consumo, que é água mineral, e eu decidi investir ali. Só que eu sentei naquela mesa e não me dei por conta que quando eu sentei naquela mesa eu era o cara mais pequeno da mesa, eu era o cara mais vulnerável da mesa, mas eu entrei jogando Uhum. como os caras grandes jogam, entendeu? Então eu entrei totalmente de cabeça no negócio, né, fiz um investimento muito alto, acabei investindo todo o valor que eu tinha, então uma coisa que eu jamais faria hoje de novo, né? Acho que Uhum. quando a gente quer investir no novo negócio, você tem que definir uma parcela aquilo, mas Sim. você manter a segurança ali, né? Você manter uma base de segurança. E eu não. Eu empolgado fui lá e dei um all-in, digamos assim, naquele negócio, porque as possibilidades dele eram boas. Uhum. Só que quando a gente começou a operar na prática no mercado, cara, a gente viu que o mercado não aceitou da forma como a gente Não planejou, foi bem assim. né? Não foi bem assim.
E ao mesmo tempo que eu investi nesse negócio, que ele andava, cara, eu fui vendo que a Tudo em Grãos ela foi ficando meio que em segundo plano, porque na verdade quando tu dá foco em muitas coisas, tu não dá foco em nada. Exatamente. Então assim, eu não conseguia ser nem tão bom na Tudo em Grãos, e eu ficava esperando que aquele sócio novo que eu trouxesse ia resolver o jogo. Ao mesmo tempo que eu ficava tocando esse negócio, eu via que esse negócio não estava rodando, e ele começou a esmoer. Resumo da ópera, cara. Eu entrei num grande deserto financeiro. Porque esse negócio novo que eu fiz não deu certo, ele quebrou literalmente, né? E não quebrou só a parte que competiu a Alexa. Todo o planejamento de negócio que foi feito para aquele negócio morreu. Nossa senhora, Morreu. caramba. Então teve falhas da parte de planejamento, de quem planejou, teve falhas minhas de execução ali, de entrega. Sei que o negócio acabou, cara. Eu tinha 3 CNPJs para fechar, empregados para demitir, carros para vender. Cara, Imagina você, né, cara, dinheiro o fora. sentimento de tudo, vendo tudo aquilo. Não, tu pensa assim, cara, eu passei uma vida inteira construindo alguma coisa. Quando eu construo de fato, que digamos assim, eu poderia ficar com uma vida mais tranquila, eu boto tudo isso num novo negócio e não dá certo. Então, cara, minha cabeça. E o que acontece em paralelo com tudo isso? Quando tudo isso acontece, cara, eu já tô casado novamente com a Silvana, que é minha esposa, e já sou pai, cara. Uhum. E aí, assim, enquanto eu era avulso no mundo, cara, o mundo podia desabar. Porque eu recomecei tantas vezes que, mesmo nessa fase da vida agora, se eu tivesse que recomeçar dentro de uma obra, trabalhando como auxiliar de pedreiro, eu iria. Porque é o Alex pelo Alex. Uhum. Agora, a partir do momento que eu tenho uma esposa e uma filha, cara, mudou o jogo. E aquilo na minha cabeça deu um nó muito grande. Cara, como é que eu faço agora? Tu entendeu? Porque de alguma forma eu expus a segurança da minha família, da minha esposa, da minha filha. E aí eu tive que levar isso para dentro de casa, tratar dentro de casa, e eu entrei num deserto financeiro muito grande e numa crise no próprio casamento. Uhum. Porque tu imagina o impacto para minha esposa. Caramba. E aí, cara, nesse momento não tem, né? Ou a gente busca Deus ou na dor ou no amor. É. Eu fui buscar na dor. E aí eu passei durante muito tempo, assim, solitário, tentando me resolver. E é muito difícil essa fase, cara, porque assim, ao mesmo tempo que eu tô sofrendo, eu tenho que estar com a cara sorrindo a tudo em grãos, entendeu? Então, assim, para meus franqueados eu não posso fraquejar, eu não posso ficar me queixando dos meus franqueados, não posso ficar me queixando para Ana Carolina, porque ela não tem culpa disso. Ela sabe, mas ela não tem culpa, então eu preciso continuar tentando ser o melhor dentro da tudo em grãos, ao mesmo tempo que eu tento resolver minha vida aqui em paralelo. E é uma fase muito solitária, né? É porque você não pode colocar essa dúvida na cabeça dos seus, querendo ou não, são sócios também, né, cara, que fazem parte ali das franquias, né? Aí você coloca essa dúvida na cabeça deles. Ferrou, né? E aí, cara, eu começo a buscar. E aí a espiritualidade começa a me fazer falta naquele momento. E eu não conseguia buscar no budismo aquilo que eu já tinha vivido no budismo. E aí eu comecei a consumir muito podcast, muito conteúdo. E aí, cara, quem consome conteúdo da Trinca, principalmente ali, né? Sim. Vai ouvir falar de Deus a todo momento, né? E aquilo começou a entrar. E as coisas começaram a acontecer assim, cara, uma pessoa começava a me trazer uma palavra que me direcionava para Deus. Eu um dia fui passar numa livraria e acabei comprando um livro que era Como Conversar com Deus. Ou seja, cara, começou a trazer tanta evidência de que eu precisava daquilo, e eu comecei a buscar de fato, comecei a buscar, me aprofundar, nessa mesma época a minha esposa também já estava nessa batida, para ela também estava fazendo falta, e aí eu encontrei o Gustavo, que é o nosso colega da Brain, né, pastor Gustavo hoje. Sim, o Gustavo. Na época ele era obreiro, Uhum. A gente começou a bater papo sobre religião. Um dia ele me convidou para ir numa célula na casa dele, que são encontros pequenininhos que acontecem durante a semana, né, para falar da palavra de Deus. Eu fui lá, comecei a ouvir, comecei a experimentar, e aquilo começou a tocar meu coração. E aí, cara, aconteceu uma coisa que nem todo mundo vive quando começa a ter experiência com Deus. Por quê? Porque às vezes você tem um relacionamento com a palavra de Deus que ele é racional. Ou seja, você começa a frequentar uma igreja, uma religião, você começa a adotar hábitos de religiosidade, né? Ou seja, cara, eu vou no culto todo domingo, eu vou na missa todo domingo, né? E às vezes durante a semana você não tem muitos hábitos nesse sentido, porque parece que aquilo ali já contempla a tua fé, né? Aquele momento. Domingo eu já vou e tá tudo certo, Mas tem uma coisa, cara, que a palavra de Deus fala, que ela chama de batismo do Espírito Santo. Então, assim, tem aquele batismo convencional que a gente faz, que é a prova pública que a gente faz da nossa fé, que é, no nosso caso aqui, de cristão, é o batismo nas águas, né? Então, onde tu é submerso e se ergue de novo, e ali é o batismo das águas, o mesmo batismo que Jesus fez com João Batista, né? Então, tem esse batismo que é o batismo formal, que ele é importante, mas existe o batismo que a gente chama do Espírito Santo. E o batismo de Espírito Santo, cara, a palavra diz que é quando o Espírito Santo, que a gente perdeu o contato por conta do pecado original, né? A gente perdeu esse contato direto com o Espírito Santo de Deus, que foi o que ele deixou
depois que ele parte. Uhum. E a partir do momento que a gente abre o coração para ele, a gente volta a ter ele dentro de nós. Então a gente chama de batismo do Espírito Santo porque ele volta a habitar em nós. E quando ele volta a habitar em nós, a gente cria de novo uma ligação com Deus que a gente perdeu desde o paraíso, desde o pecado, porque a gente a partir do momento que o pecado entra na humanidade, a gente perde esse relacionamento com Deus, né? A gente perde essa conexão e a gente é fruto dessa descendência. Então, a única forma da gente reestabelecer isso é a gente confessar e crer, né? Ou seja, a gente buscar de coração e a gente confessar, não, eu reconheço Jesus como meu único Salvador, como meu Deus e Salvador, né? De verdade, você né? crê, Sentir mesmo, você crê de coração naquilo e você buscar. E você confessar, né, e se arrepender dos seus pecados até então. E cara, eu vivi isso. E isso muda a dinâmica totalmente. Por quê? Porque quando eu te convido, digamos que tu não é batizado pelo Espírito Santo, eu te convido para tu frequentar a minha igreja, tu começa a frequentar comigo, tu gosta do ambiente, tu se sente tocado, porque apesar da gente não ter o Espírito Santo dentro da gente ainda, ele está no entorno, a gente está sendo de alguma forma, né, recebendo dele algumas coisas. A partir do momento que tu tá nesse relacionamento, tu gosta, tu tá ali, tu tá vivendo uma experiência com a religião. A partir do momento que tu é batizado pelo Espírito Santo, cara, tu não precisa mais do Alex te falando sobre religião, sobre a importância de ir no culto, sobre ler a Bíblia. Tu não precisa. Porque, de alguma forma, parece que a gente faz download dessa certeza. Então, assim, é uma convicção interna, tu entende? É difícil de explicar isso para as pessoas. E é por isso que as pessoas não entendem por que a gente muda tanto de posicionamento a partir do momento que tu tem o batismo do Espírito Santo. Porque é como se tirassem as vendas dos olhos da gente, literalmente, e tu passa a enxergar a vida por outro ângulo, cara. É literalmente isso. E isso acontece comigo em julho, mais ou menos, de 2025. Tá fazendo um ano que eu encontrei. Nossa, um ano agora, cara. Caramba! E aí, a partir daquilo, cara, tudo muda. Minha casa muda, a relação com a minha esposa muda, com a minha filha muda, que já eram boas, mas aí a gente transborda uma coisa que é totalmente diferente. E eu começo a ter muitas revelações sobre a minha vida, sobre o porquê das coisas aconteceram. Eu começo a reconhecer todas as partes que competiam ao Alex e que eu falhei. Né? Eu começo a ver que eu criei um novo negócio muito por orgulho, por vaidade, por ego ferido, tu entendeu? Né? Então, assim, a caminhada com Deus, que ela tem sido tão rica, Pedro, tão rica, a todo momento, revelação após revelação. E aí, a partir do momento que eu compro uma Bíblia, que eu começo a ler a Bíblia, cara, a Bíblia explode a cabeça da gente, explode. Porque ela vai te trazendo, e tu vai lendo ela vai te trazendo insights para aquele momento. E aí acontece uma coisa que só quem é batizado pelo Espírito Santo consegue ter, que é quando tu testifica alguma coisa que a gente chama, né? Ou seja, às vezes tu recebe uma palavra de um pastor, ou tu vê um podcast, ou tu mesmo, às vezes uma pessoa externa vai te falar alguma coisa, e aquilo testifica dentro de ti. O testificar é o quê? É o Espírito Santo confirmando. Não, validando, né? Validando, isso aqui é pra ti. Isso aqui foi pra ti, tu entende? E isso é uma experiência poderosa demais, cara. E a partir do momento que eu começo a viver ela, eu quero viver mais. E todos os dias eu venho buscando viver mais. Então, as pessoas não entendem quando muitas pessoas do meu... E aí tu sofre de novo isso que a gente falou de quando tu começa a botar a cara para viver a tua empresa, quando tu começa a botar a cara para falar de religião, meu amigo. Nossa, aí sim. Aí é o buraco mais embaixo, né, irmão? Aí, meu amigo, aí assim, cara, a galera some da tua volta. Aí os haters vão... A galera some da tua volta, assim. Eu tinha vários amigos muito próximos, assim, que tu nota que mudou o relacionamento contigo, entendeu? Porque os caras não conseguem entender. Só que eu entendo eles, porque eu não conseguia entender. Eu tinha um amigo muito próximo, o Marcelo, cara, que ele sofreu esse processo 4 anos antes do que nós. Caramba. Cara, eu fui muito preconceituoso com ele, cara. Eu já pedi perdão pra ele. Aquilo que você tá vivendo hoje, você foi o contrário. Foi. Porque parecia que o cara tinha... plugado um chip, sei lá, né? se drogado, cara. Entendeu? Caramba. O cara era um vida louca do caramba, do nada o cara muda, só começa a falar de Deus, de Jesus, o cara muda a postura e virou crente, vai na igreja. Sacanagem, né? Cara. Ah, sai fora, irmão. Então, assim, e aí você entendeu depois, né? Porque não dá pra entender, velho. A mudança da pessoa, às vezes, é tão drástica que não dá pra entender. Então, eu entendo essas pessoas que hoje olham pro Alex e não entendem por que o Alex fala tanto de Deus, por que é um dos principais pilares. Na verdade, é o meu principal pilar, né, cara? O resto é consequência, né? É Deus, família e negócios. Essa é a ordem, né? Então... As pessoas não entendem, mas não entendem por quê. Eu não fui convencido por homens, cara. Ninguém fez lavagem cerebral na minha cabeça. Você sentiu, eu né, cara? recebi o Espírito Santo de Deus novamente dentro de mim. Isso gera pra mim a identidade original que nós temos, cara. Nós somos filhos de Deus.
Tu entendeu? Uhum. A nossa identidade é essa. A gente perdeu isso por conta do pecado, mas a partir do momento que tu reconhece isso de novo, é como se tu fosse pra frente do espelho e tu reconhece tua identidade, meu amigo. Uhum. Não tem como desver, não tem volta, tu Uhum. entendeu? E quando tu começa a viver as maravilhas de Deus, cara, o que eu vivi de milagre, cara, mesmo em meio a um deserto financeiro, o que eu vivi de milagre, assim, a gente fala que Deus, mesmo quando tu tá atravessando um deserto, ele te traz pequenas vitórias dentro desse deserto. Porque às vezes o deserto, cara, é processo, a gente tem livre-arbítrio. Eu escolhi estar nesse deserto Uhum. por conta das minhas atitudes. Mas mesmo assim, Deus acaba te favorecendo, né? Tanto que a palavra fala, né, que tudo favorece para aqueles que o amam. Então, mesmo dentro dessa caminhada de deserto, ele vai te trazendo vitórias e conquistas. E eu estou tendo elas a todo momento. E esse 1 ano pra você, da sua real conversão, digamos assim, né? Esse 1 ano pra você, então, você deve ter vivido muitas coisas, né, Muita, cara? cara, muita. Eu poderia te dar N relatos de coisas Uma do evento, sobrenaturais. O inclusive, né, evento é um, cara. O Tu evento. pensa tu idealizar um evento Pô. daquele porte, executar ele em 30 dias, sem nenhum recurso, sem nada. Eu só tinha a ideia. O Que resto, o pessoal Deus alinhou aqui, tudo. eu vou colocar as imagens aqui, porque assim, é muita gente, cara. É. É muita gente. Eu lembro que você comentou até numa conversa nossa, você comentou que o pessoal levou cadeirinha, né, Era a tudo, proposta, né? a gente pediu, né? Levem cadeiras, porque é um evento de 3 a 4 horas, né? Então a gente pediu para pessoas, tragam sua cadeira, tragam um chimarrão, café, para poder ficar à vontade. Aí você disse que tinha idoso, tinha de todas as idades, né, cara? Incrível, isso, cara. cadeirante, cara. Incrível. E teve gente que recebeu cura lá, cara. A gente teve relatos de cura, teve relatos de Cara, reconciliação, que loucura, cara. teve N relatos, fora os que a gente não recebeu, porque nem todo mundo consegue falar com a gente, né? Uhum. Então, assim, a palavra de Deus ela é muito poderosa, cara, porque ela nos liga de novo com a essência do que nós somos. E a partir do momento que a gente se liga com a essência, cara, a gente tem acesso a tudo que é de Uhum. Deus. E o que Deus quer pra nós, cara? Uhum. Saúde, prosperidade, Exatamente. alegria, Exatamente. paz de coração, Paz. tu entendeu? Exatamente. Independente da situação que tu vive. E a primeira coisa, cara, que eu senti quando Deus entrou na minha vida foi paz, velho. Uhum. Porque, cara, eu era Aquela um cara, ansiedade, acho que, né, cara? eu era um cara que eu tava assim, ó, vivendo uma ansiedade tremenda, porque eu tinha que ter uma vida profissional de um jeito. Dentro de casa, eu preservei meu casamento e a minha paternidade ao máximo. Então, assim, isso foi uma coisa que a gente soube conduzir, tanto eu quanto a minha esposa. A gente não teve uma discussão dentro de casa na frente da nossa filha. A gente não foi em nenhum momento menos amoroso. Uhum. Eu, em nenhum momento, fiquei trabalhando de noite pra tentar compensar alguma coisa, não. Quando eu entrava na porta de casa, velho, eu literalmente deixava todos os problemas na porta. Eu entrava, eu tentava ser o melhor marido que eu podia pra minha esposa e o melhor pai pra minha filha. Uhum. Então, a gente conseguiu separar muito bem, mas eu vivia, cara, uma luta interna que só eu sei, velho. Só eu sei. Cara, de não poder dividir com ninguém. Não tem como. As pessoas talvez não vão entender, né? Não. E aí quando Deus entra, cara, parece que ele entra e tira com a mão, Pedro. É absurdo, cara. Que loucura, Ele entra e cara. traz uma paz do tipo assim, filho, eu tô aqui. Fica tranquilo. Eu tô aqui. Tu entendeu? Que loucura. E a partir dali as coisas começam a se alinhar e elas vêm se alinhando desde então, né? E não é à toa, cara, né? A gente tá vivendo um momento, falando de Tudo em Grãos especificamente, cara, onde, cara, a gente tem a oportunidade de receber aporte de um fundo, né? Um fundo que traz o Smart Money, que é melhor do que só Money, né? Onde a gente entende que tem pessoas ali intencionadas e que vão nos direcionar para fazer um crescimento da marca. Uhum. Então, assim, tudo isso é vivido em meio a essa turbulência, né? Todo movimento que eu faço no digital em um ano, que eu nunca fiz... E não é por acaso, né? Não adianta. Não. tem como você falar assim, né? Ah, foi o acaso ou o movimento. Não é, né, cara? Tu olha os valores das pessoas que estão ali. Porque faz sentido para elas apostar no Alex. Por conta dos valores, cara. Não, total. Né? Isso aí, sim. Então, ao mesmo tempo que a gente perde algumas pessoas, entre aspas, perde, não é que a gente quer cortar relacionamento, mas as pessoas se afastam e por conta disso elas vão perdendo acesso na tua vida. Cara, tu começa a ganhar pessoas que tu entende que estão naquele momento, que se identificam com aqueles valores, né? Uhum. E eu tenho vivido isso, né? Não porque eu quero, mas porque, de fato, a vida vai aproximando pessoas com os mesmos valores e algumas vão ficando de lado. As coisas se conectam, né? E assim, o Alex, infelizmente a gente tá chegando no final, cara. A gente vai conversando aqui, eu gosto muito de falar contigo, porque você é um cara que tem uma fala fácil, uma fala gostosa, né, cara? E a gente passou por vários pontos aqui, você viu que eu fui dando volta, mas as coisas se conectam. Porque a gente passou pelos pilares ali sem deixar nenhum para trás, tá? Para finalizar, eu sempre gosto de deixar uma pergunta marcante, e eu sempre faço essa pergunta assim, eu falo, cara, você pode responder se você quiser, não tem problema. Mas eu queria muito, Alex, de toda essa conversa que a gente teve, se o Alex Xavier de 13 anos estivesse aqui agora, o Alex criança, o que você falaria para ele agora aqui? Cara, tu sabe que é a segunda vez que alguém me pergunta sobre isso. E eu vou te dizer, cara, que o Alex de hoje, ele é construção do que ele viveu. Uhum. Se mudar alguma coisa na minha história, muda o que acontece hoje comigo, né? Então, assim, não foi um caminho fácil,
mas eu sempre fui uma pessoa muito feliz, Pedro. Independente disso, Boa. assim, quando eu te disse que eu comia arroz com ketchup, eu era feliz comendo arroz com ketchup. Boa. Então, se eu visse aquele cara de 13 anos, a única coisa que eu ia dizer pra ele é continua, meu amigo. Boa. Lá na frente vai fazer sentido. Boa. Tu entendeu? A única coisa que eu posso dizer pra ele é continua. Lá na frente vai Sensacional. fazer sentido. Porque Deus foi encaixando as peças na minha vida da forma como precisava, para que quando eu encontrasse ele e aceitasse ele de fato, eu estivesse preparado para tudo aquilo que ele tem para mim. E eu acredito que ele tem grandes coisas para mim. Então, eu não posso desqualificar aquilo que ele me deu como Total. trajetória. Tu entendeu? Então, se eu encontrasse o Alex, eu só diria, continua, meu Boa. velho, vai dar certo. E eu tenho certeza que aquele Alex de 13 anos tem muito orgulho do Alex que se tornou hoje. Total, ele nem imaginaria, cara. Como eu te disse, era um cara que não sabia sonhar. É. Né? Hoje eu consigo sonhar, né? Consigo pensar em coisas que eu quero construir comigo, com a minha família. Né? Mas aquele cara não sabia sonhar. Né? Então, eu diria pra ele, continua. Que legal. A sua história é bonita, Alex. Eu acredito muito que você deve contar ela mais vezes, mais vezes e mais vezes. E se for depender de mim, você vai estar aqui muito mais vezes, tá? Legal, cara. Turma, Obrigado. esse aqui foi o Alex Xavier. Muito obrigado pela sua presença, meu irmão. Obrigado por tudo Obrigado que você tem eu, feito, cara. Obrigado. tá? Você Tamo foi um junto. querido, não vou me esquecer. Obrigado por essa oportunidade, cara, de estar aqui batendo Tamo papo junto. contigo. Te admiro muito também. Sabe que Esse foi bom. nessa caminhada, Pedro, quando a gente decide entrar em grupos de mentoria como o do João, é porque a gente sabe que lá dentro tem pessoas de valores, Sim. cara, né? E tu é um cara que se movimenta, tu é um cara que tem um conteúdo muito legal. Então, assim, saiba que eu me inspiro também no que tu faz, porque a nossa batida é a mesma. Aquilo que tu tá buscando, talvez é um nível diferente do meu, mas a gente fica se inspirando um no outro de forma Isso aí, mútua, né? cara. Então eu também digo pra ti, cara, segue, persiste, Boa. porque eu acho que todo mundo que tem uma proposta honesta no mercado, que quer de fato ajudar outros empresários, fazer as pessoas crescer, cara, a gente vai prosperar. Boa. Né? Em algum Concordo, momento Alex. a gente vai prosperar. E aqui a gente não tá falando de ser rico, aquele rico para esbanjar dinheiro. Cara, riqueza pra mim hoje, cara, ela não é uma cifra. Riqueza pra mim é a gente poder ter uma vida tranquila, a gente estar em paz com a nossa família, a gente ter saúde e a gente ter segurança financeira pra gente poder Exatamente. ter mais tempo com eles. Exatamente. Então acho que riqueza é isso. É isso. Né? Claro que a vida às vezes vai te dar proporções muito maiores e que bênção, Mas cara, eu concordo né? com o que você está falando. Às vezes as pessoas até acabam querendo algo que nem elas mesmas sabem para quê, Aham. né? E a gente quer assim, não é que é o básico, mas nós queremos o conforto. Isso aí. Primeiramente, o conforto emocional, eu acho que é o que você falou mesmo, É. cara. A gente poder dar segurança para nossa família, né? Exatamente. Poder ter liberdade com a nossa família, para Exatamente. poder viajar, fazer coisas que a Sim. gente gosta com eles, cara. É, Então, conforto. acho que passa por isso. E outra coisa, né, Pedro? A gente sempre tenta abençoar quem tá perto, né? Sim, E sempre. tu é um cara, olha teu coração generoso. Eu tava vindo pra Londrina, tu, cara, vem gravar É comigo. boa. Né, cara? A oportunidade que tu me dá de vir aqui e contar Boa. minha história, cara, ela pode abrir quantas portas que eu nem Total. sei. Tu entendeu? Então, esse coração generoso de estar servindo durante a caminhada, cara, isso faz muita diferença. Boa. Então, obrigado de Obrigado, coração. meu irmão. Obrigado. E esse foi mais um episódio do Você Vem Sempre Aqui. Obrigado, turma. Nos vemos na próxima. Valeu! Valeu.